Olá, amigos da Web TV São Caetano, da TV SC, grande abraço para você, muito obrigado pela sua audiência. É bom estar de volta aqui, Café com Fatos ao vivo, toda quarta das 8 às 9 da noite, repercutindo os fatos mais importantes, trazendo quem faz o grande ABC. Para você que nos sintoniza no canal 3 da NET, no seu televisor, muito obrigado pela audiência. Você que está em qualquer parte do Brasil e do mundo, em webtvsãocaetano.com.br, nossa parceira de conteúdo. Participe do Café com Fatos, muita informação, muita opinião, entrevistas interessantes e importantes, falando do que interessa a nossa vida. Numa quarta-feira, semana passada foi assim e hoje está do mesmo jeito. Chuva forte em toda a região metropolitana e o ABC desta vez sofrendo muito, sofrendo bastante, várias cidades sofrendo com alagamentos, com problemas para os motoristas, com problemas para quem precisa do transporte coletivo. Muita gente, lamentavelmente, ainda mora próximo a áreas que ficam alagadas depois de chuvas fortes como a de hoje e tem suas casas invadidas. Lamentavelmente, temos casos hoje e a cidade de Santo André é o principal do noticiário hoje. Inclusive, emissoras de São Paulo fazendo cobertura na nossa região e identificando o problema maior em Santo André, que teve o transbordamento do rio Tamanduateí como ponto de maior gravidade na cidade, mas teve muitos outros pontos de alagamento e outras notícias relacionadas a isso. E o Leandro Amaral está pronto aqui para atualizar essas informações também. Leandro, boa noite para você. Muito boa noite, Anderson Afonso. Muito boa noite a você que nos acompanha pela TV SC, a nossa parceira de conteúdo, a Web TV São Caetano. Aliás, agradecendo a enorme audiência, em especial dos moradores de São Caetano, mas você que nos acompanha em qualquer parte, Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, ou em qualquer parte do planeta pela rede mundial de computadores. É importante, Anderson, seguindo o relato que você fez, e nós temos aqui mais detalhes a respeito disso, a chuva castigou muito a região do ABC, mas em especial a cidade mais atingida foi Santo André. Para você ter uma ideia, até uma casa foi aí vítima de um desabamento nas proximidades da rua Vicente Celestino, na região do Jardim Utinga. Os ocupantes da casa, graças a Deus, foram retirados, passam bem, segundo informações que chegam até a nossa redação. Essa imagem que a gente está vendo agora, Leandro, isso, a nossa produção pode repetir, essa imagem colocada por último aí é exatamente o bairro de Utinga, exatamente, as águas do rio Tamanduateí que invadiram a Avenida dos Estados e boa parte do bairro ali também, olha lá. Olha, exatamente. Isso aí é o bairro de Utinga. Ó. E além do desabamento, o Anderson e os nossos telespectadores e internautas também na região de Utinga, 3 pessoas ficaram ilhadas dentro de um carro e foram resgatadas pelos bombeiros. Você tem uma ideia pelas imagens também que você confere neste momento. Uma escola municipal ficou alagada na Avenida Nova York, aí já na região Vila Sá, em Santo André, e o muro do SESI na Rua Oratório desabou. Todas as ocorrências registradas pela Defesa Civil da cidade foram provocadas pela enchente do córrego Oratório, Anderson. Então, este relato muito triste, mas graças a Deus, pelo menos informação até esse instante, sem vítimas fatais. Olha, e queria chamar a atenção, quem é de Santo André, quem é da região também conhece, né? Falamos do transporte coletivo, aí a região da Rua Oratória, por onde passa o corredor ABD, o chamado corredor do trólebus, que faz a ligação de Jabaquara a São Mateus, passando por Santo André, por São Bernardo e por Diadema. Então a interrupção aconteceu exatamente por conta das enchentes, né? E num desses pontos, o cruzamento da Rua Oratório com a Avenida das Nações, a Prefeitura de Santo André recentemente inaugurou uma obra feita contra as enchentes. Dinheiro vindo de Brasília, mais de 30 milhões de reais do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, feito em algumas etapas, e a Prefeitura entregou a última das etapas recentemente. E mesmo com esse investimento, com tanto dinheiro colocado lá, o pessoal ficou debaixo d'água, lamentavelmente, né? Então a gente fica muito triste com isso. Isso mostra a necessidade de a gente ter um maior investimento nessa área e todo verão é assim, infelizmente, né? A gente tem que lamentar, tem muito cimentado, tem pouco verde, tem pouca grama, tem pouco espaço para a água escoar e por mais dinheiro que se coloque, o problema não é resolvido. A gente fica muito triste com isso, mas tem que cobrar permanentemente das autoridades. E cobrar também a nossa atitude, né?
cada um de nós tem que cobrar. Não pode jogar o lixo na rua, porque isso daí vai para o córrego. Tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte mesmo, e acho que nós, com essa mensagem, contribuímos também para a cidadania. Então é isso o registro desse início de Café com Fatos. A enchente no ABC ganhando força e ganhando as imagens aí para todo o Brasil em emissoras e em rede nacional. Bom, Anderson, e passando das enchentes para a política, para a questão do município de São Caetano do Sul, nossa pauta prioritária aqui hoje dentro do Café com Fatos. Mais uma vez recebemos em nossos estúdios ele que é o secretário de governo em São Caetano do Sul, Nilson Bonomi. Bonomi, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite. Boa noite, Leandro, boa noite, Anderson, a todos os nossos telespectadores. É um prazer imenso estar aqui com vocês, sempre que convidado. Agora, importante, Anderson, até destacar com o Bonomi, antes da articulação política, é importante, estamos às vésperas do período eleitoral, Bonomi faz o contato direto com a Câmara, faz ao lado do prefeito Paulo Pino a relação com os partidos também visando o dia 2 de outubro, mas é importante porque além de ser o secretário de governo que faz a relação dentro do governo, dialogando com as outras secretarias, o Nilson Bonomi chegou a interinamente também comandar a Secretaria de Serviços Urbanos aqui de São Caetano do Sul e acompanhou muito de perto esse problema das enchentes, tanto que teve presente numa das últimas fortes chuvas ali na região da Guido Aliberti, que normalmente sofre muito quando tem enxurrada. Bonomi, do ponto de vista do gestor público, o que mais é possível fazer quando o assunto é enchente? Porque às vezes fica aquela sensação, olha, todo mundo sabe onde alaga no ABC. É na região do Paço de São Bernardo, é na região da Avenida dos Estados, no caso de São Caetano é na divisa, é na Guido Aliberti com São Paulo, mas para o gestor, o que é possível fazer nesse aspecto? É possível se antecipar, além de fazer limpeza de piscinão, além de ter todos aqueles cuidados, é possível avançar? Eu acho que é importante a gente fazer alguns trabalhos, né, justamente de previsão, tendo em vista que é o que você acabou de dizer, né? Os pontos são sempre os mesmos. Infelizmente, né, como o Anderson citou, o nosso grande ABC está na grande mídia, né, com catástrofes, enfim, com a população sofrendo com essas enchentes. Então a previsão, o projeto, eu acho que é fundamental que se faça projetos para que isso não venha a acontecer. O caso, por exemplo, lá da Avenida das Nações, que teve um grande investimento e ainda continua tendo problema, né? São Caetano sofre muito quando chove muito na cidade de São Bernardo de Santo André. É verdade. Né? O fluxo que vem de água para cá é muito grande e acaba tendo os problemas que tem e como você mesmo disse, é só nas divisas, né? A cidade não tem pontos de alagamento que não nas divisas. Sem dúvida nenhuma, o que é possível fazer é fazer projeto, é aplicar, é investir para que essas situações acabem não acontecendo mais. Santo André, São Caetano, né? Eu estou há pouco mais de um ano aqui e antigamente diz que tinha muitos pontos de alagamento, a cidade enchia muito mais. Foi feito algumas obras de drenagem e que acabou tendo aí um benefício para a cidade, mas ainda existe. Eu estive lá, eu estava à frente da Secretaria de Serviços Urbanos, eu estive lá na Guido Aliberti quando encheu lá, deu mais de 1 metro de água e o problema é o sistema, né, que não comporta tanta chuva, né, e a manutenção, que é precária. Há poucos dias estava nos meios de comunicações, nos jornais, que tinha uma briga. Quem limpa o piscinão é o Estado, é o município. Eu acho que essa briga, ela também implica em outras áreas, né? Por exemplo, na segurança. A segurança é dever do Estado? É dever do Estado. Mas o gestor público municipal, ele tem o dever de zelar pelo seu município, né? Então, independente de quem é o dever aí, eu acho que nós temos que ter uma união, nós temos que ter uma preocupação em fazer o melhor para a população, né? Independente, vamos discutir aqui, né, numa esfera diferenciada que não é o município tem que ser beneficiado, a segurança tem que ser dada, a infraestrutura
na área de drenagem, de investimentos, para que não aconteça essas catástrofes, porque, infelizmente, a perda é muito grande, né? Mas também é muito importante o que o Anderson disse, a conscientização da população. A gente se depara dia a dia com garrafas, latinha, enfim, tudo isso vai para o bueiro. E o fluxo da água, né, quando está entupido, por exemplo, um bueiro, a tendência é encher. Né? Então eu acho que a cultura também tem que melhorar. Tem que ter obras. O pessoal acha até carcaça de carro em córrego. Pois é. Imagina. Então, nós vimos isso recentemente, né, que quando teve aí a crise hídrica, né, que estava a falta de água, né, só apareceu um monte de coisas nos fundos das represas, enfim. Mas eu acho que isso daí, sem dúvida nenhuma, é uma questão de gestão, mas também tem que a cultura da população também tem que ajudar. Mas só queria também, aproveitando que você falou em gestão, Nilson Bonomi, secretário de governo em São Caetano do Sul, que está com a gente aqui no Café com Fatos, você falou rapidamente de segurança. Eu acho que a gente tem que criticar o que está errado, mas tem que exaltar o que é positivo, né? O exemplo da segurança pública, que em princípio é dever do Estado, mas o município tem que intervir, trouxe resultados positivos, como você disse, para a população e resultados palpáveis, concretos. Você veja que em São Caetano do Sul foi notícia, né, não por uma tragédia, não por um problema, mas por um fato positivo. São Caetano foi uma das cidades, se não foi a cidade onde houve a maior redução de criminalidade no ano de 2015. Quer dizer, isso não deve ser descartado, isso deve ser exaltado. E os demais municípios deviam perguntar para São Caetano como é que foi feito isso, né? E fazer igual. As outras cidades, o consórcio intermunicipal, quer dizer, isso mostra que o engajamento do município numa questão que em princípio não é função precípua dele, dá resultado. E na ponta que você disse, né, Nilson, a população se sente mais segura e é a maior beneficiada. E tem que ser assim, afinal ela paga por isso, né, e paga caro, inclusive. Exatamente. A segurança aqui na cidade de São Caetano, inclusive, está tendo estudos para saber qual foi o mecanismo que foi usado para reduzir os índices da maneira que foi reduzido em 2015. Outra coisa, o seguro de automóvel teve uma redução. Por conta da redução dos índices. Dos índices. Então, quer dizer, e é dever do Estado, mas nós não temos que se preocupar se o governador vai fazer a parte dele. Nós temos que cobrar das nossas polícias, polícia civil, polícia militar, que é do cidadão. A polícia não é do Estado, a polícia é feita para cuidar da população, independente do município ou de quem paga a conta. Quem paga a conta é o povo. Isso aí. Né? O dinheiro vai para o Estado, ou vai para o município, ou vai para o governo federal, mas quem paga é o povo, com os seus impostos. Então nós temos que retribuir isso daí em benefício. E o prefeito Paulo Pinheiro tem feito isso com bastante determinação, tem cobrado muito, né? A nossa guarda municipal tem se empenhado bastante aí. Os crimes aqui em São Caetano, grande parte está sendo resolvido pela Polícia Civil, a Polícia Militar atuando incisivamente para reduzir muito mais os índices. E agora tem um diálogo, né? Que isso é uma coisa cultural, que existia uma divergência entre Polícia Civil e Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil, Guarda Municipal e Polícia Militar, que aqui em São Caetano nós temos aí um diálogo bastante amplo, né, bastante positivo, que o beneficiado é a população da cidade. Passar para o item educação, Bonomi, até pegando como gancho o projeto que a Prefeitura de São Caetano encaminhou à Câmara Municipal. Tive contato com alguns profissionais da educação e eles falaram, olha, eu quero saber mais detalhes disso. O projeto entrou nas comissões ontem e deve ser encaminhado aí para votação em plenário já na próxima semana na Câmara. Quem terá direito e como é que é esse abono que está sendo visado aí aos profissionais da educação, Nilson? Então, a lei do abono é um benefício que o prefeito Paulo Pinheiro, né, vai proporcionar aos servidores da educação, né? E tem aí também um outro projeto que está em andamento, que é o plano de cargos e salários, né? E deu entrada ontem na Câmara Municipal, deve estar tramitando nas comissões e nas próximas sessões aí será colocado em votação. Mas o anúncio será feito, embora já esteja na Câmara Municipal e vocês, né, jornalistas,
já tem acesso a essa informação, mas é uma ação que o prefeito vai divulgar amanhã para os servidores de São Caetano do Sul. Mas oficialmente amanhã. Tem horário já definido nisso? Eu não tenho conhecimento mas do vai horário. Vai ser na quinta-feira. Quinta-feira, perfeito. Agora, bom, pegando o gancho da Câmara aqui, a gente já passa para a vertente de política, mas isso vai ficar para o próximo bloco, porque tem muita coisa para falar de política, articulações. A gente tem falado aqui, as eleições em São Caetano, parece que vai acontecer no próximo final de semana, tamanha velocidade das conversas e, claro, também o interesse, isso é importante, as movimentações, a janela partidária prevista não só para deputados, senadores, mas também a janela ao longo do mês de março aos vereadores. E nós vamos conversar mais sobre isso depois do intervalo com o secretário de Governo, Nilson Bonomi. Não saia daí, até já! O Maracanã é único. O Pelourinho é único. A Catedral de Brasília é única. Luísa Vasconcelos é única, como você. Com a biometria, o seu título de eleitor terá a sua identidade digital. Assim, ninguém pode se passar por você na hora do voto. Verifique se sua cidade está participando do cadastramento digital. O prazo já está acabando. Informe-se no TRE do seu estado. TSE, Justiça Eleitoral. Eu sou o Marcos Savoy, de olho na notícia e sem papas na língua, como sempre, repercutindo as decisões que interferem na vida de quem mora aqui na cidade de São Caetano ou então no ABC. Meu amigo, aqui é jornalismo em defesa do cidadão e principalmente sem rabo preso. Sabe por quê? Porque aqui a bagaça é sem limites. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Estamos de volta, Café com Fatos e com muita notícia da região do ABC, especialmente de São Caetano do Sul, nesta noite agitada de quarta-feira. E claro, muita gente aqui entrando em contato conosco, relatando problemas ainda no trânsito, nesta volta, neste retorno ao ABC, especialmente quem trabalha na capital paulista e precisa retornar ao ABC com muitos problemas, e aí não tem jeito, é dose extra de paciência. E nós seguimos aqui com o nosso convidado, Nilson Bonomi, secretário de Governo de São Caetano do Sul, falou já sobre alguns pontos, algumas áreas da gestão do prefeito Paulo Pinheiro. Nilson Bonomi, que está na administração desde janeiro do ano passado e, claro, é responsável também pela articulação política do Palácio da Cerâmica. E por isso, Nilson, nada mais oportuno, nós estamos num momento de efervescência na política. Não só por conta da proximidade do pleito eleitoral, mas principalmente pela possibilidade, com a mudança na legislação, as pessoas podem se filiar até o dia 2 de abril para concorrer em outubro, e no caso de quem tem mandato, tem uma janela partidária aí prevista, então você pode mudar de partido sem correr o risco de perder a legenda aí até a segunda quinzena do mês de março.
Muitas mudanças aqui em São Caetano previstas, teremos muitas surpresas ou tudo dentro do previsto, Nilson? Olha, esta janela com certeza, não só em São Caetano, mas eu acredito que no país inteiro terá grandes mudanças, né? A política está tendo muitas variações, né? Nós estamos vivendo uma crise econômica, mas nós estamos vivendo uma crise muito maior que a política. A crise política, ela está fazendo com que a população se afaste, né? Com que a população não queira falar de política. Eu acho que isso é uma coisa ruim, porque, sem dúvida nenhuma, a população tem que participar, tem que dar sua opinião, tem que criticar, como disse o Anderson, tem que elogiar quando tem elogios a ser feitos. Enfim, vai ter muitas mudanças. Em São Caetano, eu acredito que dos eleitos, né, pelo que a gente tem de conhecimento, de diálogo, os que estão mais próximos, né, do governo, os que estão fazendo a sustentação do prefeito Paulo Pinheiro, a gente enxerga que terá 2 ou 3 alterações. Agora, tem algumas pessoas, alguns vereadores eleitos que a gente não tem conhecimento de qual será a atitude a ser tomada até o dia 18. Quem tem mandato pode trocar de partido até o dia 18. Quem não tem mandato pode se filiar até 2 de abril, né? Então, mas sem dúvida nenhuma terá bastante alterações, não diria dos que já estão eleitos. Dos que estão eleitos eu acho que é menos. Mas essa troca de partido, né, essa troca de opinião aí, porque cada candidato a prefeito tem uma opinião. E aí o candidato a vereador se identifica mais com essa proposta ou com aquela proposta, enfim. Eu acredito que ainda terá grandes alterações e também novas filiações, que tem muita gente esperando para se filiar, né, mais próximo do término do período. No caso de vereador, o Anderson e eu citamos com frequência isso na Rádio ABC, ele tem uma preocupação ainda maior, talvez quem está em casa não tenha tanto contato com isso, mas é o seguinte, no caso de vereador, ele não tem que se preocupar só com ele. Às vezes ele é um campeão de votos, como foi o caso do Zacarias em Santo André em 2008, foi o vereador mais votado do ABC e não conseguiu a cadeira porque precisa chegar e atingir o coeficiente eleitoral. Então ele tem que olhar também para o lado e ver qual que é a chapa do partido. Se a chapa tem ali o número de candidatos necessário e se tem os votos necessários para o partido conquistar no mínimo 1, 2, 3 cadeiras, enfim. Cada partido tem o seu objetivo. É uma conta complicada, né, Nilson? Para fechar toda essa equação e todos esses interesses. Além de que, né, são muitos partidos. Eu acho que, eu não vou saber precisar com exatidão, mas eu acho que nós temos 40 partidos. Chegamos a 40? 40 partidos. Nossa. É bastante partido, né? E também tem um outro fator, que é o quociente eleitoral, né? Do jeito que está se conduzindo a política, a gente que vive política praticamente 24 horas por dia, a população não está satisfeita nem com a política e nem com os políticos. Existe aí uma imagem, uma nuvem negativa em cima da política, né, que vai ter que se trabalhar muito para resgatar isso. Corrupção, essa crise que foi instalada, e isso tudo em virtude da política. Mas, eu disse há pouco, a população não pode se afastar, ela tem que opinar, ela tem que fiscalizar, ela tem que dar a sua contribuição para que as coisas possam voltar, né, a ter os pontos positivos e não só os negativos, porque ainda tem pessoas boas na política, tem políticos bons na política, né? Enfim, o fator do quociente eleitoral, às vezes, é uma preocupação muito grande, né? Às vezes não é uma preocupação muito grande, às vezes a pessoa tem 3 ou 4 mil votos e o quociente, né, é necessário que tenha 6 mil votos, por exemplo, para que o partido eleja um vereador. Se chegar lá 5.300, 5.200, talvez ele tenha muito mais voto que vários outros candidatos que acaba se elegendo com 1.000 votos e ele com 4 mil fica de fora, que foi o caso do Zacarias lá
em Santo André. Isso precisaria ser corrigido, né, Nilson? Eu não sei se essa é a melhor das contas para se chegar a um determinado resultado, né? Então, na reforma política, né, tinha uma situação mais ampla, né, que aí foi feita uma mini reforma, que é essas alterações que nós estamos vivendo hoje, né, da janela, enfim, do período eleitoral que diminuiu para 45 dias, enfim, tem algumas ações que foram feitas que foi uma mini reforma. Mas este tipo de alteração estava numa reforma mais ampla. Você falava do voto distrital, voto distrital misto. Exato. Chegaram a falar até aquela possibilidade de fazer uma lista corrida. Isso. Então você tem ali 500 candidatos, no caso de São Caetano são 19 cadeiras, os 19 mais bem colocados estão eleitos e pronto. Independentemente de coeficiente. Exato. Mas não avançou. Então, mas é essas coisas que acabou não passando, né? E hoje nós estamos vivendo aí a mini reforma, que é a que proporciona aí esta alteração de quem está eleito. Eu acho que o principal fator da reforma, além de os custos de campanha que foi alterado, não pode doação de pessoa jurídica, a divulgação, né? Reduzir o tamanho de placas, enfim, proibição de muros. Você deixa um pouco mais igualitário, né? Uma competição mais exatamente, igual. A disputa fica igual. E então essas ações que aconteceram acaba beneficiando aqueles candidatos que teria aí uma dificuldade talvez em fazer uma mega campanha, como tem candidatos que fazem, né, megas campanhas. Enfim, eu acho que o quociente, estas ações que os partidos têm que fazer, essa matemática, né, que nós temos que fazer, ela sem dúvida nenhuma é um quebra-cabeça muito grande. Agora, você falou da política, da distância do cidadão comum da política, né, que está se afastando por conta de tantas coisas complicadas aí que a gente tem visto no noticiário. Mas para a eleição municipal, por exemplo, Nilson Bonomi, qual é a sua receita, se é que existe, ou qual é a atitude que você acredita que deva ser tomada por quem vai buscar o voto, por quem acredita na política efetivamente, e na boa política? Porque você acabou de dizer, a população tem que participar, tem que cobrar. Agora, o mal político não quer isso. O mal político quer o cidadão comum distante, para ele poder fazer mais falcatrua ainda. Agora, o bom político quer a participação, como você disse, da população, fiscalizando e tal. Como atrair a população com um cenário tão escuro, tão complicado como a gente já tem conversado aqui? Eu acho que é fundamental, o principal ponto é o político estar presente para que a população possa dialogar. Não adianta também a gente dizer que a população tem que fiscalizar, tem que participar, tem que dar a sua contribuição e se esconder. Porque senão você joga toda a responsabilidade para o cidadão também, né? Exato, né? Eu acho que o político, ele não deveria ir para as ruas somente nos últimos 90 dias ou nos 45, enfim. Né? Eu acho que o político tem que ir para a rua e ouvir. Por quê? Não tem só coisas boas, tem coisas ruins. Né? Às vezes, a população, o político trabalha muito com pesquisas. A pesquisa está dando isso, a pesquisa está dando aquilo. Ajuda? Ajuda. Mas a melhor pesquisa é a satisfação do município. É o olho no olho. É o olho no olho, é o diálogo. Ainda mais em cidades, São Caetano, por exemplo, eu acho que isso é fundamental, né, Nilson? São Caetano é uma cidade que tem 15 quilômetros quadrados, né? É possível fazer uma campanha de tete a tete com a população, ouvir a população, ver qual é os principais pontos que os munícipes cobram, né? E não é simplesmente ir por osmose. Porque quais são os principais pontos que as pessoas acham que são cruciais numa cidade? Saúde, educação e segurança. Mas nós temos que ter uma Secretaria de Serviço Urbano, por exemplo, eficiente. Claro, o dia a dia, a manutenção da cidade. Né? O embelezamento da cidade, cuidar da cidade. Uma Secretaria de Cultura que traz atrações, né? Que deixa a população participar. Né? A Secretaria de Saúde é importante? Eu acho que é a mais importante, porque se o cidadão não tiver saúde, ele não precisa nem de cultura e nem de lazer. Né? Então eu acho que é fundamental ter uma Secretaria de Saúde eficiente.
E é o que tem acontecido aqui na cidade de São Caetano. Aí sim as pesquisas estão nos guiando, que a população tem elogiado o serviço prestado tanto na Secretaria de Educação quanto na Secretaria de Saúde, né? E tem apontado, e isso é uma coisa que nós do governo estamos estudando, algumas falhas na segurança. Embora os índices tenham caído, tem vários estudos do governo do estado sendo feitos para identificar aonde que acertou, mas ainda, né, a gente ouve um ou outro reclamar. Porque nós não vamos conseguir, por mais que nós queiramos fazer, reduzir em 100% a criminalidade na cidade. Isso não existe. Embora tenha aí efetivamente vários projetos andando, a Guarda Municipal atuando, a Polícia Militar atuando, a Polícia Civil atuando, monitoramento, a cidade está em vias de virar um Big Brother, né? Nós temos um projeto andando aí que será instalada na cidade nos próximos 90 dias, mais 300 câmeras. Para São Caetano é um número espetacular. O projeto inteiro é 650 câmeras. É todos os próprios públicos monitorados, né? Então, é isso que a gestão do prefeito Paulo Pinheiro está fazendo. O que é pago de imposto, o que a população, né, trabalha, o seu suor, porque nós trabalhamos 4 meses por ano para pagar impostos. Nós temos que ter um retorno. Isso. E o que nós aqui, sob o comando do prefeito Paulo Pinheiro, temos feito é devolver para a população, é retribuir à população um bom serviço, um bom trabalho em todas as áreas, e não só na saúde, na educação e na segurança. Nilson, pegar também aqui a participação do Laime Rodrigues, e aliás, acho que é dúvida de muita gente aqui, a respeito da pré-candidatura ou não do ex-prefeito de São Caetano, José Auríquio Júnior. Inclusive foi tema mais uma vez na sessão da Câmara de ontem, inclusive com discussão entre os vereadores Éder Xavier e Edson Parra, porque o presidente da Câmara, o vereador Paulo Botura, passou uma circular dando ciência aos vereadores daquilo que foi decidido no finalzinho do ano passado, quando a 7ª Vara da Fazenda Pública acolheu o pedido de liminar do ex-prefeito, anulando temporariamente ou suspendendo temporariamente o parecer dado às contas que haviam sido rejeitadas de 2012 e, posteriormente, isso não foi pedido na ação, mas também foi encaminhado neste entendimento da 7ª Vara, tornando suspenso todos os atos subsequentes, entre eles a sessão da Câmara do dia 25 de agosto, quando os vereadores mantiveram a posição do TCE e também rejeitaram a contabilidade do último ano da Prefeitura na gestão do ex-prefeito Auríquio. Ontem foi encaminhado um documento, justamente pelo Sidão da Padaria, pelo vereador Éder Xavier, dizendo que a Câmara tem autonomia sobre esse assunto e que não poderia o Poder Judiciário legislar sobre a Câmara, ou seja, pode até suspender temporariamente o parecer do Tribunal de Contas, mas no entendimento dos vereadores não poderia anular o que eles fizeram aqui no dia 25 de agosto. Como é que fica esse imbróglio, Nilson? Eu entendo exatamente da maneira que foi posto, da maneira que você acabou de relatar. Lógico que a parte jurídica, né, eu acho que as pessoas têm muito mais competência para falar, mais credibilidade para falar, eu não tenho. O que a gente trabalha no dia a dia é que o Tribunal de Contas rejeitou as contas, né, tendo em vista o valor deixado, o débito deixado, de 270 milhões de reais. O Tribunal de Contas rejeitou. Eu entendo que quem tem capacidade, né, sem demérito nenhum ao juiz da 7ª Vara que deu a liminar, mas o Tribunal de Contas tem um corpo técnico para dizer, né, tanto que ele analisa e ele é o fiscalizador direto, né, das entidades que têm recursos públicos. Enfim, eu entendo que o Tribunal de Contas votou as contas do ex-prefeito, 7-0, né? Veio para a Câmara Municipal, suspendeu a votação, né, por uma liminar. A liminar foi cassada,
A Câmara Municipal votou, eu acho que foi 10-8 a votação, né? Teve uma abstenção, teve um vereador que esteve ausente, e as contas foram rejeitadas. Ou seja, a votação da Câmara Municipal deu o parecer acompanhando a decisão do Tribunal de Contas, ou seja, pela rejeição. Na sequência, o juiz da 7ª Vara, né, da Fazenda Pública, deu um despacho dizendo que todos os atos estavam cancelados, né? Porém, quando foi votada a conta do ex-prefeito, as contas do ex-prefeito, mas é a conta, né, que é o ano de 2012, ele estava apto a exercer a sua função. A Câmara Municipal estava apto a exercer a sua função, que é o voto nas contas. E foi dado pela rejeição. Então eu entendo que isso é um imbróglio jurídico, né, que vai se estender, eu acredito, por muito tempo. E no entendimento do que os advogados que participam, né, do nosso corpo jurídico, é que as contas estão rejeitadas. Se ele for disputar, ele teria que arrumar uma liminar para disputar. Mas, como eu não tenho um conhecimento muito maior nesse sentido, né, o vereador Éder Xavier, que é advogado, um advogado renomado aqui da cidade, também nos informa que é desta maneira. Enfim, a gente acredita que terá uma disputa no judiciário aí bastante acirrada para que o ex-prefeito possa vir a disputar a eleição de 2016. Bem, com Auríquio ou sem Auríquio, acho que a eleição desse ano vai ser de fortes emoções da cidade, né, Bonalme? Você acabou de dizer que você respira política praticamente 24 horas por dia, e isso há alguns meses da eleição. Esse respirar de política vai ser ainda mais intenso daqui para frente. Como é que você está prevendo, com a experiência que você tem em participação em tantas eleições e com esta capacidade de trabalho no bastidor, que você é reconhecidamente destacado aí como uma figura que sabe jogar o jogo político aqui na nossa região? Como é que você está vendo tudo isso, Bonalme? Olha, essa eleição vai ser uma eleição totalmente diferente das outras. O momento que nós estamos vivendo da política já nos dá um direcionamento de que será totalmente diferente. Justamente por esta reforma política, que reduziu o período de campanha, as formas de doação, né? As formas de fazer campanha na rua, ou seja, com placa, com cavalete, tem algumas proibições. Enfim, sem contar que, né, a disputa está muito acirrada, foi antecipada bastante, né, as eleições. A gente percebe que nós já estamos vivendo num período eleitoral, né, reuniões para todos os lados, né, um vereador muda de partido, o outro pré-candidato já se filiou, enfim, tudo tem o seu tempo, mas eu acho que o período eleitoral, que é quando aquece mesmo, que era, né, nos últimos 90 dias e agora 45, nós já estamos vivendo agora. E até para responder o que você me indagou, eu diria para você que só tem um fator que vai ter que acontecer. Quem estava trabalhando 15 horas vai ter que passar a trabalhar 20 por dia. Vai trabalhar mais. Pouquinho mais. Então, e o último ano de governo Paulo Pinheiro? O que o cidadão de São Caetano que nos assiste pode esperar? Tem bastante ações por acontecer, tem bastantes projetos que estão sendo implantados na cidade. Enfim, o prefeito Paulo Pinheiro, este fator da dívida, foi ruim para o prefeito Paulo Pinheiro? Foi, mas foi pior para o cidadão. Sim. Quem pagou o preço altíssimo dessa dívida deixada foi o povo. O prefeito, com muita habilidade, conseguiu pagar parte da dívida, que era servidor, foi herdado dívida com o servidor, com o trabalhador, que precisa receber para colocar a despesa dentro de casa,
para pagar a escola do filho, Fornecedores que estavam sem receber. para pagar uma conta de água, uma de luz, fornecedores que estavam demitindo funcionários, enfim, o prefeito pagou grande parte. Pagou uma conta e a população foi quem pagou mais ainda, porque era possível ter feito muita coisa. Então eu diria o seguinte, mas o ex-prefeito construiu isso ou aquilo. Construir é fácil, difícil é pagar, né? Não adianta você construir, você tem que pagar, você tem que construir e fazer uma coisa alicerçada, entregar para a população o que é da cidade de São Caetano. Tem que pagar. Imagina o que dá para construir com 273 milhões de reais. Nós estamos construindo agora uma escola na Avenida Kennedy. Foi licitado, eu acredito que o valor licitado, se não tiver alteração, porque nós não sabemos quando for fazer a fundação da obra, se tem algum tipo de situação que pode ser encontrada, é 3 milhões e 800 mil reais. Olha aí. Quantas escolas dá para construir? Então, mais importante do que construir, é construir e pagar, né? Então tem muita coisa acontecendo. Por exemplo, isso que eu disse que é esse projeto da segurança, né? As reformas das escolas que estão acontecendo, né? O objetivo do prefeito Paulo Pinheiro é fazer e pagar. Porque pode ser que a população de São Caetano queira trocar. E ele quer ter a consciência tranquila de que ele fez a parte dele. E o que ele deixou foi as coisas boas para a cidade e nenhuma herança maldita. Nilson Bonomi segue aqui conosco, o secretário de governo. Nós vamos a mais um, aliás, o último break. E na volta ele vai responder. Fica no PMDB, vai para o PTB, vai para o PSB. Ele que já recebeu convites aí de vários partidos e vai responder para a gente no próximo bloco. Continue ligado. O Maracanã é único. O Pelourinho é único. A Catedral de Brasília é única. Luísa Vasconcelos é única, como você. Com a biometria, o seu título de eleitor terá a sua identidade digital. Assim, ninguém pode se passar por você na hora do voto. Verifique se sua cidade está participando do cadastramento digital. O prazo já está acabando. Informe-se no TRE do seu estado. TSE, Justiça Eleitoral. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Para você que gosta de cultura, entretenimento, eu sou o Daniel Éboli e estou aqui todas as quartas-feiras, às 18h30, Forno Cultural, na TV SC, a TV de São Caetano. Estamos de volta, amigos da TV SC, o nosso Café com Fatos prossegue. Chegamos ao último bloco do programa desta quarta-feira. Estamos recebendo aqui Nilson Bonomi, que é secretário de governo em São Caetano do Sul.
Temas envolvendo a política, temas envolvendo o dia a dia da cidade, aquilo que interessa diretamente a você que nos acompanha. Mas quando a gente fala de política é para chamar a sua atenção para a sua participação. É importante você saber como é que acontecem as coisas nos bastidores, qual é a conversa, a intensidade das discussões, das articulações. Porque lá em outubro vai cair no nosso colo, né? A gente é que vai ter que decidir. Vamos votar para prefeito e para vereador. E é o futuro da cidade que está em jogo. Por isso, a nossa contribuição é essa, de provocar a cidadania, provocar reflexão todas as quartas-feiras, contando com a sua audiência. E o Leandro Amaral deixou uma pergunta no ar para Nilson Bonomi. Repita a pergunta, Leandro Amaral, por gentileza. Pois não. Nilson Bonomi foi convidado aí por no mínimo 3 legendas, PTB, PSB e o PEN, para se filiar, tendo em vista as eleições do próximo ano. Nilson Bonomi, isso. Nilson Bonomi está no PMDB, aliás, tem um papel de projeção que vai além da cidade, papel regional, relação também muito próxima do vice-presidente da República, Michel Temer, e por isso mesmo, Nilson, muita gente ainda coloca, mas alguém que tem uma relação tão próxima com o vice-presidente da República vai abrir mão de um projeto como esse para ir para um outro projeto? Você realmente está considerando isso? Já tomou uma decisão, Nilson? Realmente o meu relacionamento, a minha aproximação com o nosso presidente nacional, Michel Temer, é bastante próximo. O diálogo com o PMDB é o mais positivo possível. Eu estou presidente, né, da Fundação Ulisses Guimarães, estou presidente estadual da Fundação Ulisses Guimarães, que é um dos braços mais fortes da política dentro do PMDB, né? E realmente eu tenho um espaço bastante grande, né, no PMDB. Mas tem algumas ações que a gente tem que entender que tem projetos e projetos, né? O projeto do PMDB, aqui na cidade de São Caetano, é um projeto que já vem dando certo, com o nosso líder, Paulo Pinheiro, prefeito Paulo Pinheiro. Em Santo André, eu estava presidente do partido até há 6 meses atrás, e tem sido feita algumas propostas, alguns convites, né? E eu tenho analisado. Existe a possibilidade de eu mudar de partido, mas é uma coisa que se for não benefício para mim, se for um benefício para a política, para a população, eu estarei à disposição. Eu sou um soldado do PMDB e estes outros partidos que me convidaram são partidos que eu tenho ótimos relacionamentos. No PTB, o deputado Arnaldo Faria de Sá, o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, o deputado Campos Machado, que é um amigo e irmão, né? No PSB, tenho grandes amigos no PSB, o vice-governador é meu amigo, Márcio França, né? Aqui em São Caetano, Maurício Fernandes, Severo, que é secretário de esportes também, que é vereador do PSB, o Sidão da padaria, enfim, todo o PSB, a gente também tem grandes amizades, grandes afinidades. O projeto do PSB é um projeto também que é bastante aprovado pelas pessoas aonde o PSB governa, né? E o PEN. O PEN é um partido que o presidente nacional é meu amigo, Adilson Barroso. O Adilson Barroso, ex-deputado federal Adilson Barroso, me fez um convite para a gente fazer uma composição partidária mais ampla, e aí este convite seria para que eu fosse presidente estadual do partido. Tem aqui na cidade o presidente é o Gilberto Costa, que é pré-candidato a prefeito, uma pessoa que também que eu tenho uma boa amizade, né? E que também, né, com o convite que o presidente nacional me fez, o próprio Gilberto Costa ficou muito feliz, falou: Bonomi, as portas do partido estão abertas, eu gostaria de fazer parte desse projeto, que é um projeto que nós estamos desenhando para ser muito maior, é um projeto de Estado, né? Enfim, e a gente está dialogando, mas ainda não foi tomado nenhuma decisão.
Pode ser que agora, nos próximos dias, tenha algumas reuniões já que estão agendadas e aí eu venho a tomar uma decisão. Nem a certeza de que vai sair do PMDB. Ainda tem a possibilidade de permanecer no PMDB. Nem a certeza. É o que eu disse há pouco, né? Tem muitas mudanças por acontecer. E às vezes a gente precisa fazer composições para que a gente possa beneficiar à frente de um cargo, né? Por exemplo, estar secretário, depende muito do partido que você está. Né? Não é só da sua habilidade, do seu conhecimento. Às vezes, né? Por exemplo, se eu estiver no PMDB e o partido que vencer as eleições for o PSDB, hoje eu sou adversário direto. Infelizmente, na política, não é valorizado o conhecimento nem a habilidade. As decisões são partidárias, né? Então eu procuro empenhar a minha objetividade, a minha vontade de fazer a política, porque a gente só consegue fazer o bem para o povo se a gente estiver à frente da política, né? Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo numa esfera administrativa, né? A gente consegue fazer o bem para o próximo a qualquer momento, a todo momento a gente pode fazer. Mas no cargo você tem poder de decisão, né? Exatamente. De maior impacto, talvez. Né? Exatamente. Então você tem essa prerrogativa. E é justamente nestes projetos que estão sendo desenhados que está sendo feito esses diálogos aí, regionalmente pensando, né? Tem várias ações acontecendo. O trabalho é em São Caetano, o objetivo é fazer com que a população de São Caetano tenha uma melhor condição. Vejam os nossos telespectadores, percebam que o Nilson Bonomi falou aqui que a decisão é partidária. Não se leva em consideração a capacidade técnica ou a capacidade de gestão. Mas no caso do Nilson Bonomi, isso é interessante porque as duas coisas caminham em paralelo, né? Se ele é um hábil articulador na área política, também tem se mostrado uma pessoa eficiente na gestão. Foi secretário em Santo André, secretário destacado, em determinados momentos da gestão do ex-prefeito Aidão, por 3 secretarias ao mesmo tempo, esteve em secretarias diferentes mesmo nesta gestão de Paulo Pinheiro e é reconhecido também como um executor, né? Então, por isso que se comenta tanto da possibilidade da mudança de partido, mas também conectada com a possibilidade de Nilson Bonomi estar junto, por exemplo, do prefeito Paulo Pinheiro como vice ou de outro candidato. Isso conversa muito no bastidor. Como é que você vê isso, Nilson? A tua participação efetiva na eleição municipal. É evidente que isso deve te encher de orgulho, te deixar muito feliz, mas isso também é levado em conta na hora de tomar a decisão de uma mudança partidária, por exemplo, olhando para outubro, o que pode acontecer na prática? Exatamente isso que acontece, né? E aí, até para poder explicitar melhor, por exemplo, hoje, todos os partidos querem ter uma candidatura a prefeito, querem ter uma candidatura a vice-prefeito, candidatura a vereador. Tanto que os programas eleitorais estão aí convidando as pessoas a participarem, a se filiarem e disputar a eleição. Então, o projeto é fazer uma composição, é a contemplação, é uma união de ideias, né? Porque o PSB pensa de uma maneira, o PTB pensa de outra maneira. O PMDB pensa de outra maneira. Mas tem que somar tudo isso. Mas eles podem estar juntos. Exatamente. Tem que somar tudo isso para pregar um projeto maior ou um projeto mais amplo que vai proporcionar uma efetiva contemplação da população da cidade, uma efetiva contemplação da população do estado e do país, né? Tanto que é feita as composições eleitorais. E hoje a disputa, por que a disputa existe? O candidato foi para o PTB, ou o candidato foi para o PSB.
para o Democratas, existe uma diferença de partido. Existe uma diferença de ideologia que tem que ser somada em prol de um projeto maior e melhor para a população. Agora, Nilson, já tem uma decisão na sua cabeça em relação à saída de secretaria? Por quê? Embora a candidatura a prefeito ou a vice ou até a vereador só seja oficializada nas convenções, que esse ano são um pouquinho mais tarde, de julho a agosto, os secretários que se colocarão à disposição para a disputa têm que sair antes. Você já tem definido isso? Se você vai sair do governo no prazo estipulado pela legislação ou não? Não, não existe ainda essa definição. Essa definição. Também passa por esse processo do mês de março. Passa por um processo, né, de diálogo, né? Eu acho que é assim, não pode ser uma coisa impositiva, eu sou e pronto. Não, eu acho que tem que ter uma construção, tem que ter um agregamento, né? O projeto, quando ele é pensado por uma cabeça, ele é implantado de uma forma. Quando é por várias cabeças, a história é outra, né, muda. E com certeza o pensamento somado de todos os que estão imbuídos de fazer o melhor fica muito melhor e maior, né? Então eu diria que hoje na Câmara Municipal tem vereador do PTB, tem vereador do PROS, tem vereador do PMDB, né? Tem vereador do PPS, tem vereador do PHS. Então cada um tem uma forma de pensar. Mas eu estou realmente à frente do diálogo, da interlocução do Executivo com o Legislativo, mas eu ouço todos. E não é uma determinação do prefeito Paulo Pinheiro que faz com que seja uma coisa incisiva. O prefeito manda o projeto e lá é feito o diálogo, né? É feito os esclarecimentos. Porque às vezes quem criou o projeto, o prefeito Paulo Pinheiro, pegou um projeto da secretária de Educação, por exemplo, e mandou para a Câmara Municipal. Ela explicou que este projeto beneficia a população ao prefeito. Mas às vezes o vereador lê o projeto e interpreta de uma outra maneira. Então o que eu faço? Eu vou lá, me intero com quem criou o projeto, né? Para depois dialogar com os vereadores. E depois de feitos os esclarecimentos, é posto para as comissões, né, aprovar ou reprovar, ou deixar a critério do plenário, né, e depois é posto em votação. Então, são várias fases que acontecem, que muita gente, que é o representante do povo, o vereador, opina. Ele tem o seu dever de fazer sugestões e apontamentos. Então é isso que acontece também, partidariamente falando. Acabou. Relógio implacável. Acabou. Olha, gente, estamos encerrando aqui o nosso Café com Fatos, agradecendo Nilson Bonomi pela gentileza e pela presença aqui mais uma vez. Grande abraço, viu, Nilson? Prazer recebê-lo. Eu é que agradeço aos nossos telespectadores, a vocês da TV São Caetano, né, da Web TV, enfim, e a população que nos assiste. E sempre que convidado for, eu estarei aqui para contribuir um pouquinho, mas esse pouquinho é o que eu posso estar fazendo aí no nosso dia a dia. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. É isso, né? Tchau, Leandro. Até a próxima, se Deus quiser. Semana que vem, quarta, 8 da noite, mais um Café com Fatos. Tchau.